Alô, 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 alô. Galera, tá me ouvindo? Tem alguém aí online me ouvindo? Quem tiver online, fala se tá me ouvindo ou não. Que aqui tá estranho. Alguém ouvindo? Átima, Karina, Carol, Marta, Eric. Tem gente. Afonsinho, meu mestre, querido. Quem tá aí online tá me ouvindo? Me manda uma mensagem falando se tá me ouvindo direitinho, porque eu não sei o que aconteceu, que eu não tô ouvindo. Ah, legal, obrigada, Ginê. Querido, tudo bem? Ah, gente, quanta gente linda aí comigo. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, valeu, Eric. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Maíra Aiello, para quem não me conhece, tô falando aqui de São Paulo. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam. Fala, mestre Afonsinho. Querido, bem-vindo. Seguinte, hoje eu vim falar sobre o desafio 7 dias sem reclamar. Queria saber quem que já ouviu falar sobre isso. Quem já ouviu falar sobre esse desafio? Se alguém já fez isso, já alguma vez, me ajudem aí. O que é esse desafio dos 7 dias sem reclamar, enquanto o pessoal vai entrando? Oi, Tânia, querida. Oi, Adélia. Vou colocar um link aqui para vocês depois sobre um experimento que foi feito. Oi, Maju. Oi, Fê. Seguinte, esse desafio sem reclamar, da onde que surgiu primeiro, né? Deixa eu ver se eu consigo... Não estou conseguindo me ouvir, então... A Cá já ouviu falar sobre esse desafio, né? Seguinte, primeiro falar como começou essa ideia, que hoje é o primeiro dia do desafio dos 7 dias sem reclamar. E é bem desafiador, já posso compartilhar com vocês. Começou assim, eu tenho um grupo no WhatsApp de mulheres sábias, um grupo que tem quase 50 mulheres, mais de 40 anos, onde a gente fala sobre os desafios, as alegrias, os aprendizados dessa idade, dessa fase da sabedoria das mulheres. E deixa eu fechar um pouco de janela aqui, que o negócio tá travando. Travou. E aí, eu encontrei um texto que falava das 13 regras das mulheres sábias, ou dos 13 princípios das mulheres sábias. E um dos princípios é que a mulher sábia, e aí a gente pode associar com a sabedoria como sendo um valor, como sendo uma virtude, na verdade, uma força de caráter, uma virtude. A sabedoria sendo uma virtude, uma das sabedorias é a gente não reclamar menos e focar mais na solução, focar mais em gerar mudança, em contribuir para as pessoas gerarem mudança. E aí uma das mulheres falou: alô, alô, vocês estão me ouvindo ainda? Eu não estou conseguindo me ouvir, mas estão me ouvindo, então tá beleza. E aí uma das mulheres falou o seguinte: oi, Anne. Uma das mulheres falou o seguinte: nossa, como é desafiador não reclamar. Eu não sei se eu conseguiria não reclamar. E aí a gente falou quem topa, e aí eu vi no perfil de uma amiga, Cláudia, que também é coach, e a Cláudia está participando do desafio lá em Manaus, né, Claudinha? A Cláudia está participando do desafio 7 dias sem reclamar. E aí eu comecei a pesquisar na internet, se vocês derem um Google aí, depois eu mando os links, tem alguns
Tem algumas pessoas que já publicaram sobre isso naquele site Hypeness. Tem um... Oi, Anne. Oi, Ale. Tem um jornalista que publicou como foi que ele fez esse desafio. Na verdade, ele ficou 21 dias sem reclamar. E ele compartilha o desafio que foi fazer isso. E aí, a gente lá no grupo, ontem, combinamos entre as mulheres, e a gente começou hoje o desafio de 7 dias sem reclamar, que nada mais é do que a gente se policiar, se perceber. Oi, Anne, querida. A gente se perceber, se policiar e começar a perceber como a gente faz com a questão do sentir, pensar e agir. E dentro do agir tem a questão do falar. E o quanto a gente fala de reclamação. Essa é uma proposta de uma mudança de hábitos. Essa é uma proposta de mudança de hábitos, porque é um hábito nosso, do ser humano, talvez do brasileiro, culturalmente. Não posso falar de outra cultura, que eu estou inserida na cultura brasileira, mas já morei em outros países e sei que tem outras peculiaridades, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, que é muito clássico, por exemplo, a reclamação em relação ao tempo, né? Então, a gente tem algumas reclamações clássicas do brasileiro, né? Eu moro em uma cidade grande, por exemplo, hoje eu percebi que a minha reclamação clássica, isso que eu estava no exercício, no dia de não reclamar, foi reclamar do trânsito. E aí, como que a gente faz? Morando numa cidade onde tem trânsito, uma cidade grande, e se a gente viver diariamente 24 horas por dia reclamando do trânsito? Então, a gente precisa mudar esse hábito, e esse é um desafio, é um convite para a gente pensar sobre isso, observar, e é um experimento, onde eu convido quem estiver ouvindo aí, ou quem ouvir essa live depois, para experimentar, começando hoje. Oi, Beth, oi, Gi. E começar hoje fazendo esse exercício de ficar sem reclamar, né? Observar em que momentos, que coisas que são o gatilho, que coisas que acontecem no seu dia e na sua vida que disparam essa questão da reclamação. Pelos artigos que eu li, tem uma questão muito do público, por exemplo. A gente ter pessoas ao lado, então se ter um público, pessoas do lado para reclamar, para fazer essa reclamação. Uma pessoa que já está participando do desafio hoje compartilhou no grupo do WhatsApp das Mulheres Sábias a questão de usar o WhatsApp e o Facebook para reclamar. Então, comecem a reparar em que lugares, em que momentos vocês usam a reclamação. Oi, Marcão, querido! Saudade, meu bem, gratidão, namastê. Em que momentos vocês reclamam mais? Que situações que funcionam como um gatilho, né? Como um gatilho onde dispara a questão da reclamação. A questão do tempo, a questão do trânsito, quando alguma coisa muito acontece. A Anne está falando, trazer a reclamação para a consciência. Às vezes a gente reclama sem perceber. Exatamente. Então, o primeiro passo, tem gente até que me perguntou, igual a Karina falou, então se eu reclamar tem que recomeçar. A proposta de um dos autores, que depois eu vou mandar o link para vocês, que é esse aqui, ó, que ele fez um experimento e ele traz a Complaint Free World, do Will Bowen. Ele se inspirou nessa ideia nesse livro. Eu vou publicar o link aqui do experimento dele e vou publicar o link do livro. Então, ele fala a proposta de um mundo sem reclamações, né? Um mundo livre de reclamações, é o livro. Eu não li esse livro, que estou procurando, enfim, vou procurar para ler. Mas quando a gente pensa no mundo livre de reclamações, depois você ouve, Marcão, beijo. Até. Quando a gente pensa no mundo livre de reclamações, a gente está pensando num mundo voltado com mais inteligência positiva, um mundo com mais inteligência emocional. A gente está pensando em pessoas com atitudes mais positivas, com uma comunicação mais positiva. Não é verdade? Tem alguém que pôs
um joinha aí, gostei, né? Então, a gente precisa desenvolver hábitos inteligentes, hábitos saudáveis. Tem diversos livros, né? Tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem os livros que falam de inteligência positiva, de inteligência emocional. Oi, Mauro! Bota o Andrezão aí para ouvir sobre a reclamação. Vamos parar de reclamar aí. 7 dias sem reclamar. Vamos fazer na máquina? Oi, Danilo. Oi, Carol. E aí eu coloquei alguns links legais aí para depois vocês verem o livro que inspirou esse projeto, né, do Complain Free, esse projeto do Complain Free, e um artigo em que ele conta como foi a experiência dele em ficar alguns dias sem reclamar. Como a Karina comentou, a proposta deles foi ficar 21 dias sem reclamar, e quando acontecia uma reclamação, zerava a contagem e voltava para o dia 0 até conseguir ficar 21 dias ininterruptos sem reclamar. O autor do livro, que é o Will Bowen, fala que pode demorar meses para a gente ficar, até 6 meses para a gente conseguir sem reclamar, de tanto que está enraizado na nossa cultura e nos nossos hábitos. Oi, Rafa. De tanto que está enraizado nos nossos hábitos a questão da reclamação. A questão de reclamar mesmo, reclamar de alguém, de alguma coisa, de algo, reclamar da gente mesmo. Então, o primeiro passo, assim, o primeiro exercício é esse até que a Anne colocou, que a gente está fortalecendo muito no grupo, né, no WhatsApp, que é a observação, observar. Primeiro, que momentos, que gatilhos me levam para reclamar. Segundo, quais são as minhas reclamações mais fortes. E terceiro, tomar consciência, observar, opa, reclamei. E um segundo passo é, antes de você falar a questão, reclamar, né? Falar a questão que você iria reclamar, você conseguir brecar esse pensamento, você conseguir se policiar e isso ficar no seu pensamento, não influenciar o seu sentir e não influenciar a sua ação. Então, quando a gente pensa no ciclo do sentir, pensar e agir, sentir, pensar e agir, que seria o falar ou o movimento, a gente consegue filtrar. Então, é usar o nosso filtro. E na semana passada, eu falei com a minha professora de yoga, a gente falou sobre as 3 peneiras, que é a proposta de Sócrates dos filtros, né? E que a gente pode aplicar aqui, né? Quando a gente faz uma reclamação, quando a gente fala algo e ela vira uma reclamação, é algo que não passaria pelas 3 peneiras, que é a peneira da bondade, a peneira da utilidade e a peneira da verdade. Então, sempre que a gente for pensar em falar algo para alguém, né, o Sócrates fala, nossa, eu quero te contar uma coisa. Alguém chegou para o Sócrates e falou, né? Oi, Paty. Alguém chegou para o Sócrates e falou, quero te contar uma coisa. E aí ele falou, peraí, antes de você me contar, o que você vai me contar? É verdade? Ai, não, eu não vi, eu ouvi dizer, alguém me falou. E aí ele fala, então peraí, então vamos ver se passa pela segunda peneira. O que você vai falar é bondoso? É alguma coisa boa? Não, não é. E a terceira peneira, o que você vai falar é útil para a gente aqui, para nós dois, para o nosso diálogo, para o nosso relacionamento, para a nossa vida? Não, não é. Então, acho que a questão da reclamação tem muito a ver com essa questão da peneira de Sócrates. Cláudia, querida, que bom que você está aqui. Você foi a inspiração para esse desafio, junto com o grupo das Mulheres Sábias, que trouxeram essa questão. Você pode compartilhar com a gente aí nos comentários como está sendo o seu desafio de 7 dias sem reclamar. Você está no dia 3 ou 4? Conta pra gente aí. A gente está no dia 1. Quem quiser começar, pode começar já a partir de hoje ou de amanhã. Vamos ver o que o pessoal está colocando aqui, que é difícil. Ah lá, é difícil. E aí a minha proposta para a gente já começar, quando a gente fala é difícil, já tem uma questão de reclamação aí, né? Então, com o coaching, a gente fala aí com a PNL, a gente fala sobre a reprogramação das palavras. Então, da gente falar sobre algo que é difícil, quando a gente coloca que algo é difícil na nossa cabeça, a gente já se trava, bloqueia, e a gente não consegue se movimentar, não consegue sair do lugar. Então, eu convido a gente a falar que é desafiador, por isso que chamam de desafio, é desafiador. Para mim está sendo. Se eu tivesse que recomeçar por
por ter reclamado hoje, já não contaria, porque eu reclamei, por exemplo, do trânsito, que eu já peguei um trânsito logo cedo, pela manhã bem grande. Então, enfim, é um desafio para todos nós. Eu estou experimentando, no final de 7 dias eu vou compartilhar como foi. A Karina compartilhou aqui, se me permite colocar um ponto, acredito muito que algo que nos incomoda muito, principalmente dos outros, quer dizer muito sobre nós mesmos. Tem aquela frase, né? Pedro diz algo de Paulo, o que ele diz de Paulo diz muito mais de Pedro do que de Paulo, né? Uma frase mais ou menos assim. E é isso mesmo. Então, às vezes, é bem desafiador. Clau, vou te mandar o convite do Mulheres Sábias. Eu não tô com o link aqui, mas depois tem no meu Face, no meu perfil tem. Para você entrar nesse grupo, você vai amar. A Paty está participando, né, Paty? 5º dia. A Clau também melou no trânsito, igual eu. Eu também, foi bem desafiador hoje a questão do trânsito. E eu fui com isso bem programado, a gente falando sobre isso. Mas também é o meu gatilho. Estou adorando, passa muito pelo pensamento. Estou policiando desde o pensamento. Exato. Então, se a gente consegue, pensei, mas eu não vou falar, eu não vou para ação, isso já trava. Trava tanto o nosso movimento em relação a reclamar de alguma coisa, quanto a falar. A Patrícia Castanho, estou caminhando, hoje estou segurando a língua e a mente. Tem algumas ações, algumas situações que são desafiadoras, que ativam nosso reclamômetro, né? Se é que a gente pode falar assim. Carol, vamos tentar, vamos desafiar assim. Então, começa amanhã com a gente, Cá. Bem-vinda. E eu queria falar sobre uma coisa que a gente está compartilhando lá no grupo também das Mulheres Sábias, que é uma coisa que eu acho que pode funcionar. Por exemplo, hoje no trânsito me ajudou, que é quando a gente for reclamar de algo ou de alguém, a gente pensar o seguinte, a gente assumiu o arquétipo do detetive, do Sherlock Holmes, sei lá, a gente pode pensar numa figura arquetípica, numa figura emblemática, que é o seguinte, por que será? Que é se fazer essa pergunta, por que será? Então, quando a gente vê algo e vai reclamar de algo, fulano fez alguma coisa, aconteceu algum... Por que será que fulano fez aquilo? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente não está reclamando da pessoa, certo? Né? Hoje, por exemplo, vou trazer a situação de uma coisa que me irrita e que eu reclamei hoje, que são os motoboys, motoqueiros, buzinando muito, muito, muito na orelha aqui no trânsito, né? E aí, na hora, eu, enfim, reclamei deles, percebi que eu tinha reclamado, eu falei, opa, peraí, por que será? Eu falei, nossa, até falei pro meu marido, nossa, reclamei, mas por que será que os motoqueiros buzinam tanto? Aí a gente começou a conversar sobre isso. Então, isso gera uma conversa muito mais positiva, ao invés de ficar esse ciclo vicioso negativo de reclamação em ciclo de reclamação. Porque se você reclama, você contagia o outro a reclamar também. Né? Então, a gente entra num círculo vicioso de reclamação, de contaminação de coisas ruins. Oi, Francisco, agora que eu vi que você está aí, querido. Bem-vindo. De reclamações, então a gente começa a contagiar e contaminar as pessoas num círculo vicioso de reclamação e negativo. Quando a gente faz uma pergunta por que será que aquilo? Por que será que isso me incomoda? Por que será que isso me incomodou? Por que será que a pessoa faz aquilo? Por que será que está acontecendo isso comigo hoje? A gente muda o estado mental, a gente muda do arquétipo do reclamão, do ó vida, ó sorte, ó azar, e a gente entra, a gente para de ser negativista, como a Carol até falou, e a gente entra numa questão de formar opiniões, de trocar ideias positivas, né? A gente entra numa questão de promover uma discussão saudável, né? De promover um crescimento, um desenvolvimento e uma reflexão sobre aquilo. Tô perdendo os comentários. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Gratidão, Paty. A Anne falou, se algo te incomoda e reclamar negativo, temos que resolver isso. Exatamente, ver um jeito de superar, exatamente.
ver uma outra forma, né? Eu, por exemplo, uma forma que eu tenho quando eu não estou dirigindo é fazer crochê no trânsito, porque aí eu me desligo, eu estou focada no momento presente, eu não preciso estar prestando atenção no trânsito, então eu faço crochê, isso para mim me ajuda muito. Antes eu sofria muito, por exemplo, em fila de banco, em fila para esperar, fila do médico, então hoje eu levo livros e levo crochê, então isso me ajuda a não reclamar e me organizar com o tempo. O que mais que vocês estão comentando aqui? Estou tentando mudar de cidade. Concordo com a Anne, só reclamar não muda nada. Exato! Então, isso é uma coisa muito importante. Só reclamar não muda nada. Quando a gente reclama, a gente não muda algo. A gente não contribui para gerar mudanças. Então, a mulher sábia, voltando para o começo do que gerou esse desafio dos 7 dias sem reclamar, que eu vi a Cláudia fazendo, a mulher sábia, a sabedoria, então a gente pode pensar assim, a sabedoria, desenvolver a sabedoria e hábitos positivos é não reclamar, mas gerar mudança positiva. Quando a gente não reclama, quando a gente entra numa postura investigativa, de reflexão, a gente foca nas mudanças, a gente foca em solução, em gerar reflexões positivas, em gerar contribuição para uma discussão, para uma troca, para uma parceria. A Maria Júlia é um tema muito desafiador mesmo, legal para refletir, mas acho que, por outro lado, pode ser bom reclamar sim, reclamar direitos, protestar quando necessário. Eu acho que o protestar é diferente. O protestar, né, o ato de protestar, o ato de reclamar por direitos, ele tem uma pauta, ele tem um mote, ele tem um objetivo por trás que é gerar uma mudança. Né? Então, ele tem uma mudança que ele quer propiciar com isso. Né? Ele tem algo que ele quer gerar. Né? Então, quando a gente está protestando, tem um objetivo por trás. Quando a gente está reclamando, ai que saco fulano, ai que saco ciclano, ai que tal pessoa fez isso para mim, ai que o tempo tá ruim, não vai mudar nada, não vai mudar o tempo, a gente só vai gerar esse bichinho, esse reclamação em cima de reclamação. Cláudia, exatamente. Eu e meu marido começamos a conversar disso. Nossa, sobrevivência, segurança, será que tem essa orientação no sindicato, nos grupos de motoboys, que é mais seguro, porque a quantidade de motoboys, por exemplo, que a gente vê sofrendo acidentes, né, em uma cidade grande como São Paulo. Então, realmente tem um objetivo. Como a gente entra no porquê será, a gente sai da raiva, a gente sai do sentimento negativo e a gente vai para um sentimento de empatia, de entender o outro. Né? Então, a gente sai da reclamação e a gente gera uma atitude mais positiva. É isso. Então, enviei para vocês a questão da reclamação, usar os links sobre reclamação do Will Bowen. Oi, Lilian, a Jaque também está aí, bem-vindas. Então, tem autores que falam sobre isso, esse Complaint Free é o do Will Bowen, é o livro dele sobre isso. Estou vendo aqui que ele tem vídeos também no site, então entrem no site dele, eu vou colocar o link de novo para quem não viu. E aí eu vou contar para vocês depois quando o desafio acontecer, que a gente está hoje só no primeiro dia, mas eu já posso dizer que tem várias fichas caindo, tem várias reflexões acontecendo, tem até um exercício de começar a falar alguma coisa e falar, opa, estou reclamando, então já frear, já usar o filtro. E isso é muito legal, porque a gente entra num estado alerta, presente, de autoobservação, de reflexão e de autoanálise, né? E aí, com isso, eu vou associar com chegar no final do dia e anotar os meus aprendizados, os meus insights de cada dia. Então, depois eu posto, eu vou acompanhando esses aprendizados, vou postar lá no grupo hoje sobre o meu aprendizado do primeiro dia sem reclamar. Quem quiser entrar depois no grupo das Mulheres Sábias, me fala. E que está sendo um grupo bem legal, já gerou esse desafio. E tem outras pessoas fazendo, tem pessoas fazendo com 21 dias sem reclamar, tem pessoas que já fizeram 7 dias e compartilharam os aprendizados, os insights na internet. Então, eu convido todo mundo que assistiu, ou que estiver assistindo, ou que assistir depois, a refletir sobre isso. Se não quiser entrar no desafio, se achar difícil e quiser reclamar disso, tudo bem, pode reclamar. Mas é um convite para a gente tentar, para a gente experimentar uma nova forma de se relacionar
com o outro e com a gente mesmo, uma nova forma de pensar, um novo hábito. Então, quem topar, me manda avisando, me manda uma mensagem contando como está sendo, quais os insights, as reflexões diárias aí. Marquem a hashtag do desafio 7 dias sem reclamar. No Instagram já estou com esse desafio. Também vai ter stories no Instagram para falar sobre isso. Então é isso. Compartilhem para quem vocês conhecem, que é um reclamento de carteirinha, né? Quem está no mimimi aí, como eu falo, né? No violino, no mimimi. Então compartilhem com essa pessoa para ajudar essa pessoa a sair desse hábito, a transformar, a mudar um pouquinho. Acho que a gente está nesse mundo para se transformar, para mudar, para se melhorar. Então, se a gente puder contribuir com o outro, um pouco mais, eu acho que é bem positivo, né? Vamos fazer, Cá? Legal, eu tô adorando os corações. Obrigada, vocês são muito fofas. Oi, Josi, querida. Então é isso, fica o meu convite. Estou batendo o tempo aí, programado de meia hora de live. Então fica esse meu convite sobre os desafios de 7 dias sem reclamar. Então, passo 1, aceitem o desafio. Me enviem como as reflexões, anotem as reflexões diárias no seu caderno, no seu diário, ou aqui envia para mim no Facebook ou no Instagram falando como está sendo o desafio. O segundo, vou até anotar os passos aqui. Então, passo 1, aceitar, registrar os aprendizados. Passo 2, observar. Então, observar em que momentos os gatilhos, em que momentos acontecem as reclamações. E passo 3, não reclamar, segurar a reclamação. E passo 4, fazer a pergunta, assumir a postura do detetive, por que será? Se perguntar por que será que eu vou reclamar disso, por que será que isso me incomodou, por que será que isso não foi legal para mim, por que será que isso, enfim. Certo? Segurar a fala da reclamação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, adorei que vocês que ficaram aqui comigo, algumas pessoas tiveram que sair. Se vocês tiverem outros insights, outras reflexões para compartilhar sobre isso, me contem, vamos juntos todos. Muito grata por ter vocês aqui. Esse é mais um passo no nosso programa de felicidade, né? Que nosso objetivo na vida, no mundo, estarmos aqui é sermos felizes. Então, é isso, vamos reclamar menos e construir mais reflexões construtivas. Por menos reclamações e mimimi, mais reflexões e mudança positiva. Espero que vocês tenham gostado. E contem comigo nessa mudança por um mundo melhor. Até a próxima. Um beijo grande. Adorei os corações. E esqueci de falar uma questão da questão da ODS, dos 17 Objetivos pelo Desenvolvimento Sustentável, e que tem tudo a ver. Estou começando a postar sobre isso, depois eu faço só uma live sobre isso. Um beijo para todo mundo que ainda estava aí comigo. Vamos fazer e me contem. Me contem como está sendo a semana de vocês. No complain, complain free. Menos reclamações. Fiquem com Deus. Com amor e alma. Até breve, Maíra. Tchau, tchau.